Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esta sessão organizada pela Cátedra Internacional de Bioética da Universidade e pelo Clube de Leitura. Nós temos muito gosto em que estejam aqui, tantos alunos e professores também. Nós vamos projetar um filme, como sabem, que se chama A Onda, que é um filme que foi feito em 2008 e realizado pelo Dennis Gansel. A seguir ao filme, nós vamos ter comentários. Os comentários vão ser feitos por alunos, portanto, colegas vossos que estão aí na sala e que depois virão aqui fazer os seus comentários, e depois a sessão está aberta a quem quiser comentar, quem quiser dizer o que quiser. Temos ali um microfone e, por favor, nós estamos aqui em cima só por uma questão de logística, ok? Portanto, todas as pessoas se podem sentir e sintam, por favor, livres depois de comentarem aquilo que entenderem, está bem? O filme passa-se numa... Está aqui o professor Rui Estrada só a dizer que é melhor eu dar ainda mais um pormenorzinho. Quer dizer, o filme passa-se numa escola na Alemanha. Talvez valha a pena dizer de início que este filme é um filme, não é um documentário, mas isto aconteceu. Portanto, não aconteceu na Alemanha. Vocês também depois provavelmente compreenderão porque é que o filme é alemão. Não aconteceu na Alemanha, aconteceu nos Estados Unidos, mas aconteceu. Portanto, é só para vos dizer que vão ver um filme que obviamente que é ficcionado, isto é com atores, não é? Mas é a reprodução de uma situação que ocorreu realmente, ok? Pronto, e então vamos dar início. Muito bem, então vamos dar início depois da projeção do filme. Ainda estão aqui muitos alunos, que é bom. E vamos dar início a um debate, e esse debate, na verdade, e isso também é extraordinário, é feito com alunos. Portanto, à minha esquerda está a Teodora, que foi aluna de Ciências da Comunicação, a Inês, que é aluna de Ciência Política, e à minha direita está o Dinis, que também foi cá aluno de Ciências da Comunicação. Vamos fazer o seguinte, portanto, eu vou só dizer duas ou três coisas, passar a palavra à professora Teresa Toldi, e depois, na verdade, quem fará o debate são os alunos. Aquilo que nós pedimos, estando aqui alunos de vários cursos, é que, na verdade, depois, se quiserem participar, fazer alguma questão, fazer algum comentário perante este filme, que é bastante impressivo, estejam à vontade para o fazer. As minhas três notas são as seguintes. O Clube de Leitura e a Cátedra Internacional resolveram aqui passar este filme. Ainda vamos fazer mais coisas, na verdade. Mas este filme também está relacionado com os 50 anos do 25 de Abril. O 25 de Abril vai fazer 50 anos. Foi, na verdade, o que transformou uma autocracia, como aqui é dito, numa democracia. Para muitos de vós, e isso é absolutamente normal, a data já está um bocado lá na parede da memória, mas, na verdade, temos de comemorar esses 50 anos, e isto também esta iniciativa também está relacionada com isso. A segunda nota é que não deixa de ser curioso, e mais uma vez é uma data, e foi mesmo coincidência, na verdade, que nós passamos este filme no dia em que passam 91 anos que o Reichstag, não é, Teresa? O Parlamento Alemão foi incendiado, em 1933. E, como sabem, o incêndio do Parlamento, portanto, estamos em plena época nazi, do Hitler, e, como sabem, o incêndio do Parlamento alemão concorreu, de facto, para que mais celeremente, de forma mais eficaz e dramaticamente eficaz, como sabemos, o Hitler consolidasse os seus objetivos. Faz hoje 91 anos que, na verdade, o Parlamento Europeu foi incendiado. Europeu não. Meu Deus, o Parlamento Alemão, peço desculpa. Estamos tão habituados à Europa que nos enganamos. A minha última nota, antes mesmo de passar a palavra à professora Teresa, é que há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. E, na verdade, aqui foi a namorada do Marco que resistiu, que disse que não, e isso muitas vezes faz a diferença. E fez toda a diferença nos regimes autoritários. Quer no nosso,
Estado Novo, antes de 1974, quer em outros regimes autoritários. Fez e faz. Fez e faz. Ainda há regimes autoritários, naturalmente, e lamentamos por isso. Evidentemente que tem um custo. Aqui era um filme, mas o custo às vezes é um custo real e é o custo da própria vida. Mas a terceira nota é essa, e é uma nota importante. Há sempre alguém que resiste. Dito isto, então passava a palavra à Teresa. Eu não tenho muito a acrescentar, só queria dizer que é óbvio que vocês veem o filme de uma maneira diferente da maneira como nós que somos mais velhos vemos. Mas eu acho que uma das coisas que se pode concluir deste filme é que vocês viram que numa semana, não sei se repararam que ia passando segunda-feira, terça-feira, numa semana, um grupo de alunos completamente comuns transformou-se naquilo que vocês viram. Não podemos dizer que potencialmente fossem delinquentes. Nenhum deles tinha um comportamento que pudesse ser considerado desviante. Eram absolutamente comuns. E houve alguém que conseguiu levá-los àquela situação extrema que no momento em que ele tenta desmascará-la, aquilo já o ultrapassou ele próprio também. E eu gostava só aqui de frisar esta ideia, não é? De uma fanatização progressiva. Porque há alguém que consegue convencê-los de que eles contam, alguém que consegue convencê-los de que a vida deles eventualmente tem sentido, alguém que consegue criar uma ideia de grupo que a certa altura se torna uma ideia de exclusão, isto é, de um grupo de tal maneira fechado que os outros que não pertencem ficam excluídos. E, portanto, vemos aquilo que é uma fanatização progressiva. E eu gostava só de vos deixar aqui, antes de passar a palavra, não sei depois como é a sequência, mas como entenderem, dizer mais uma outra coisa. Não sei se vocês repararam, quase ao princípio, há alguém, um deles, que fala dos defeitos do sistema. Isto é, há uma espécie de uma desilusão com o sistema da época. Não sei se isto vos soa alguma coisa. E gostava de acabar o que eu tinha para vos dizer com uma frase do Hugo Gonçalves, que é um escritor que eu não conheço, mas que escreveu agora um livro um romance sobre o 25 de Abril e que tem uma frase que é muito, muito interessante e que diz: o direito da liberdade implica o dever da memória. É esta a memória que a gente também vos quer passar. Muito bem. Então, primeiro as senhoras, sempre. E, portanto, começaria com a Teodora. Faça uma breve apresentação sua e depois... Olá, boa tarde. Meu nome é Teodora Delgado. Eu fui aluna de Ciências da Comunicação, assim como vocês. Hoje eu faço mestrado, aqui também na universidade. Estou no 2º ano. Eu sou brasileira. Então, vocês vão entender que o tema desse filme também tem muito a ver com a minha vida e com a minha realidade. Mas, pronto, eu anotei aqui no meu celular algumas coisinhas que eu queria começar comentando e vocês estão à vontade para concordar, discordar e... Pronto, isso aqui não é um regime totalitário, né? Pronto. Então, no começo do filme... Eu acho muito interessante que o professor pergunta para os alunos se seria possível ter, de novo, uma ditadura, um regime militar na Alemanha. E eles prontamente dizem que não, que de forma alguma, que eles já estão muito mais evoluídos do que isso, né? E o professor se sente, então, quase que no dever ali, né, de fazer... Tem que ser mais distante? Ah, sim. O professor praticamente se sente na obrigação de fazer um experimento social, né, e provar aos alunos errados e mostrar que, sim, é possível que isso aconteça de novo, e foi, como a gente viu, né? E a gente, logo no começo, consegue perceber traços, né, similares ao de uma ditadura, de um regime totalitário, nisso, nomeadamente, intolerância, agressividade, discurso de ódio, exclusão à oposição, né? As duas meninas que vão contra os ideais, elas são excluídas, elas não são ouvidas por não participar dos ideais, do uniforme, de tudo, né? Até o comprimento de onda é similar ao comprimento feito por
por Hitler, né, na época do nazismo. E uma coisa que eu achei muito importante também pontuar é que o professor ele é muito carismático. E Hitler também era, né? E os alemães, quando passaram, né, por tudo que passaram, quando apoiaram o nazismo, eles mesmos não tinham muita noção, assim como aqueles alunos, da magnitude, do tamanho daquilo, né? E como foi fácil, em uma semana, como a professora pontuou, foi fácil para os alemães também, né, caírem no papo, na ideologia. E a ideologia fascista, ela incita agressividade, né, e intolerância em todos os personagens. Isso a gente consegue perceber de jeitos diferentes. Essa ideologia afeta a vida pessoal de cada personagem, inclusive o professor, que também começa a demonstrar agressividade na própria relação pessoal dele com a esposa, né? Aquela cena que a Caro entra para espalhar os papéis, né, dentro do colégio, eu fiquei com medo naquela cena por ela, né? Ela sozinha naquele estacionamento. Eu achei que alguma coisa fosse acontecer com ela. E é isso que acontece com a oposição, né? A oposição tem medo, a oposição tem que fazer as coisas na calada. Eu achei que talvez fossem para cima dela, talvez alguma coisa mais séria fosse acontecer com ela. Eu realmente fiquei com medo por ela naquela cena, não sei vocês, mas realmente aquela cena conseguiu trazer o clima que se instaurou assim, naquela situação, né? A cena em que o Marco bate na Caro também é mais um pouco daquilo que eu falei, a agressividade da ideologia fascista aparecendo na vida pessoal dos personagens, né? Então ele começa a ser violento porque os outros colegas dele também são violentos, todos são violentos e acham que são melhores do que os outros, mais um traço da ideologia fascista, né? Se achar melhor do que os outros, se achar superior por algum motivo, né? E também queria mencionar o Tim, que é aquele menino mais excluído da sala, né? Que é o que, no final, vocês viram, acaba por dar um tiro em si mesmo. O Tim, ele não tinha muita coisa na vida dele, né? Os pais não eram muito presentes. Então, ele consegue encontrar naquela ideologia, na onda, aquilo que ele não tem dentro de casa, aquilo que ele não tem dentro dele. Então, ele encontra união, ele encontra amigos. Então, a ideia, o fim daquilo, para ele, não é possível, ele não conseguia lidar. Isso acontece, né? As pessoas se agarram a esse tipo de pensamento fascista por isso, né? Às vezes, elas encontram naquela ideologia, naquele pensamento, naquela forma de viver, algo que elas não têm dentro delas mesmas, né? Então, assim, a gente consegue ver muitos traços do fascismo nessa simples semana, né, que eles passam. E o Tim encontra dentro dessa ideologia o pertencimento, né? É aquilo que ele não tinha dentro de casa. Por fim, as pessoas que fazem parte desse movimento, né, os adolescentes, eles não se consideram fascistas. É engraçado porque quando os anarquistas chegam e falam seus fascistas, isso e isso, né, para eles mesmos não se identificam dessa forma. Eles não se veem fascistas. Os fascistas não se veem como fascistas, né? É engraçado isso, é curioso. Pronto, eles se viram ali um grupo unidos por uma força maior. Nem eles mesmos tinham dimensão daquilo que estava acontecendo, né? Para pontuar, não me alongar muito também, eu achei esse filme incrível, muito bom. Eu fiquei, como a gente gosta de falar no Brasil, né? Alugou um triplex na minha cabeça esse filme. Me fez pensar muitas coisas mesmo. E, por fim, eu acho muito interessante, ainda mais agora, com tudo que tem acontecido no Brasil e agora aqui em Portugal. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. Eu acho bem interessante a gente discutir e falar sobre esses assuntos, esse assunto tão importante. Tá bem? Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, professores, por me chamarem aqui, me darem esse espaço. E vou passar a palavra para minha colega. Inês, então, faz favor.
Olá, boa tarde. Eu sou Inês, estudante de Ciência Política e Relações Internacionais. Quero agradecer o convite dos professores. Este filme marcou-me bastante. Eu sei que isto é um retrato, ou melhor, uma dramatização de um estudo feito nos anos 60 nos Estados Unidos, numa escola secundária da Califórnia. Portanto, para mim, primeiramente, isto é, claro, é um estudo sobre o comportamento humano, não é? E a facilidade com que, ao fim de uma semana, nem ao fim de uma semana, nós no terceiro, quarto dia já começamos a ver aquele progresso do abandono da questão da identidade, não é? O indivíduo para o coletivo. É impressionante a facilidade com que isto tomou lugar. E nos anos 60 portanto, eu fui pesquisar um bocadinho sobre o caso e foi de facto assim. Portanto, esta parte não é dramatizada, ok? Foi rápido, foi efetivamente rápido. Portanto, comportamento de massas. Há um cientista, médico e psicoanalista que escreveu um livro em 1956, que se chama Rape of the Mind, e o conceito de menticide, portanto, quase como que o matar da mente, no sentido quase como que uma suspensão do pensamento crítico e de um voltar, não diria se calhar voltar, mas não há outra palavra que me surge senão facilidade. Nós temos, de facto, uma vulnerabilidade que, enquanto nós não a identificamos, de facto, torna-nos ainda mais vulneráveis, se posso dizer, passo a redundância, é esta vulnerabilidade que nós temos, que é a resposta que temos face ao carisma de uma pessoa, logo, de imediato, certo? Uma pessoa quer dizer, com um magnetismo suficiente para nos atrair à nossa atenção. Portanto, estamos logo em bom caminho. Portanto, uma suspensão do pensamento crítico, hoje, nos dias de hoje, então, com a velocidade a que a informação viaja, esta vulnerabilidade, quer dizer, torna-se exponencial. É impressionante, certo? E depois é isto que é o time. Que foi a personagem que talvez me tenha marcado mais. Esta necessidade de pertença, ok, que em boa verdade, quer dizer, se nós abdicamos daquilo que nos faz autênticos em nós mesmos, eu acredito mesmo que estamos em maus lençóis, porque assim, a parte do grupo que é algo que o professor faz logo de início, não é? Ou seja, vamos deixar esta coisa do indivíduo e vamos para o coletivo, certo? Nós juntos somos mais fortes. E acho que há uma dinâmica que acontece ali que é, ok, vamos juntar então, não há maus alunos nem bons alunos, não é? Mas há aqueles alunos que são fortes nisto e outros são fortes naquilo. Então vamos nos unir esses dois, é como aquela cadeia, ou seja, o elo mais fraco, a cadeia é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, isto é tudo uma questão de eficiência, ao fim e ao cabo, não é? E então, se nós juntarmos os pontos fracos, os elos que são fracos mais nos aspectos e os que são mais fortes nesses mesmos aspectos, nós tornamos-nos como movimento mais eficientes. E isto ocorre, há ali uma certa resistência de um elemento ao outro, duas meninas em particular, que são rapidamente ostracizadas, não é? Completamente colocadas de lado. Mas há esta criação de unidade, ok? Uma unidade, sendo que para o efeito temos que, portanto, de imediato, abdicar do nosso sentido de ser, da nossa identidade. E diria eu, transpondo isto para os dias de hoje, eu acho que nós não precisamos de abdicar do pensamento crítico ou suspender o pensamento crítico para pertencermos a um grupo. Aliás, se o grupo nos exige esse exercício, algo de errado está. Há uma frase, eu peço desculpa, eu não me recordo do autor nem da origem, na verdade, mas eu vou tentar passá-la, que é assim.
A partir do momento em que nós nos damos conta que estamos a seguir um movimento, ok? Um movimento em que estamos todos a concordar na mesma direção, consecutivamente, sem questionar rigorosamente nada, alguma coisa se passa e é a altura de fazer zoom out, ok? Fazer um zoom out, chegar atrás e ver, desculpem, o plano geral da situação, ou seja, nós temos que aceitar, se nós aceitarmos que somos vulneráveis, como seres humanos, que somos vulneráveis, que todos nós temos um trigger point, temos um ponto de ignição, todos. E o político carismático, uma das coisas que ele faz bem, ou então tem alguém que o faça bem por ele, é identificar quais são estes pontos fracos. Eles são experts a fazer isto. Portanto, nós somos altamente vulneráveis. Nós, aliás, a nossa atenção virou um produto, não é? Nós somos um produto. Nós pensamos assim, desculpem, eu não quero estender-me muito, nem quero vaguear muito, mas nós pensarmos assim, as redes sociais, ainda no outro dia uma colega aqui na faculdade me disse, as redes sociais nós usamos aquilo de graça. Está bem, de graça porquê? Não é? O nosso tempo, a nossa atenção. É isto. Isto é ouro hoje em dia. Onde é que nós pomos a nossa atenção? Portanto, é sempre mais fácil manipular, peço desculpa, é sempre muito mais fácil manipular quem está não só distraído, mas quem mais facilmente, ou seja, tem aquela necessidade, como o time tem uma necessidade imensa de pertencer a algo que ele não tem em casa, lá está. E no final, quer dizer, eu acho que qualquer um de nós naquele momento sente no mínimo um pouco de empatia pelo desespero que aquele rapaz sente. Efetivamente, fez-me lembrar Goebbels, a mulher de Goebbels e os filhos. Eu há pouco, com uma colega lá em cima, pensei para mim, eu acho que o Goebbels acreditava mais no movimento do que o Hitler até. Porque aquilo foi um sacrifício, de facto. Ele não via futuro sem aquele movimento. Ele não via um futuro. E o time não via um futuro. Portanto, o Joseph Goebbels sem o Goebbels diz-se que o Hitler não chegaria a lado nenhum. Ele era um ministro da campanha, eu peço desculpa, ele era o líder de campanha política do Hitler. Portanto, ele era a máquina de publicidade do movimento nazi. E no final, quando estavam os cabeças do partido e do movimento num bunker, isto no final da guerra, Berlim cercada, o Goebbels foi para o bunker com o Hitler. O Goebbels, a mulher, os filhos, levavam a família com eles. E o Goebbels via o Hitler como um messias, não é? Nós temos isto hoje em dia a acontecer no mundo, pelo mundo fora. É o líder do culto. Neste caso, não houve tanto. O time tinha o líder de culto perante o professor. Notava-se aquela adoração, precisa de um segurança, precisa de quem lhe garanta, portanto, aqui a sua segurança. Portanto, mas desculpem, então, o Goebbels no bunker, o que acabou por acontecer foi, quando perceberam que estava tudo terminado, e Goebbels, que era, portanto, via o futuro da Alemanha apenas sobre, portanto, a alçada do Hitler e do movimento nazi, Goebbels e a mulher envenenaram os 4 filhos, ok? E suicidaram-se os 2, depois de matarem os filhos com veneno. Ou seja, percebam só, não se trata só de lealdade por sede de poder, trata-se de facto de um sentido de identidade isto não tem teto, não tem fim. O fim do movimento é o fim, não é? O fim é o fim. Portanto, e eu peço desculpa, só vou deixar mais uma nota. Eu acho que o momento portanto, temos os anarquistas, não é? E os autoritários, não, os fascistas. É engraçado como eu encontro radicalismo quer de um lado, quer do outro, ali naquele momento, pelo menos. Portanto, acho que tanto de um lado como do outro há, de facto, uma manipulação das massas. É a força
pelo poder das massas, e eu penso que hoje em dia, tentando transpor para aqui, pensem só, tanto a Alemanha nazi, portanto, estamos a falar na altura uma das sociedades mais estudadas dentro da Europa. Não eram, portanto, pessoas sem estudos ou sem pensamento crítico. Nós pensamos, o pensamento crítico. Sim, o pensamento crítico é essencial. Só que uma pessoa com o pensamento crítico pode suspender o uso do pensamento crítico. E é muito mais fácil, portanto, convencer uma pessoa do que convencê-la de que ela foi convencida. Portanto, uma vez passada essa linha, e ainda mais, quanto mais inteligente for a pessoa, mais ela se reveste, não é? Não, comigo não acontece. E ninguém, e isto a propósito dos anarquistas e dos fascistas, dos dois grupos, ninguém se dá conta ou admite que está num grupo. Portanto, nenhum deles. Ou seja, lá está, é a perda da capacidade de distinguir. E depois há o outro e há o nós, uma sensação clara. No entanto, nós é que temos portanto, é o nosso lado que faz sentido e o outro não faz. E isto é a intolerância. Agora pensem, desculpem só mais uma coisa, com os algoritmos hoje em dia, quer dizer, esta capacidade de tornar o mundo numa caixa de ressonância, em que é uma caixa de ressonância, não sei se percebem, é em inglês podem conhecer, echo chamber. Portanto, tornamos aqui, ouvimos a nossa própria, o nosso, né, nós mandamos output, input, e é sempre a mesma coisa. Não há nada de fora. Gera-se a intolerância e a incapacidade de pura e simplesmente aceitar que outras pessoas também podem ter um ponto de vista. Eu acho que isto é, em suma, é muito fácil de fazer. Ou seja, é fácil radicalizar, é muito fácil, demasiado fácil, a meu entender. Acho. Então agora, Diniz, por favor. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a toda a gente na mesa, os meus dois professores, as minhas duas colegas, que por acaso me ajudaram a organizar o que eu ia dizer também. Eu vi este filme pela primeira vez em 2016, a minha namorada, está ali, estava a tirar o curso de Criminologia na Universidade do Porto. Foi-lhe sugerido pelos professores verem dois filmes. Um deles foi a Onda e o outro filme era sobre uma experiência, ambos sobre experiências que já tinham sido feitas na vida real. Lá está, como mencionou a Inês. Este filme é baseado numa experiência real, ok? Não é, como é óbvio, tem aspectos de dramatização, mas não é a sua base toda a dramatização. Também há aqui resultados reais, como é óbvio, se olharmos para 1930, conseguimos perceber, mas resultados mais próximos de nós, resultados que não estão tão longe das experiências pessoais que as pessoas passaram. E o outro filme falava também sobre um conjunto de indivíduos que foram separados por um estudo, digamos 20 pessoas, 10 eram separados em dois grupos de 10, e esses dois grupos não assumiam uma identidade, mas basicamente dividiam-se em presos e guardas prisionais. E ao longo de um mês aconteceu basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Os guardas prisionais criaram uma identidade de guardas prisionais e os presos criaram uma identidade de presos. E depois, como não havia inputs externos dentro daquele sistema, o que aconteceu foi que os resultados reais, no filme, como é óbvio, há uma dramatização e os guardas tornam-se quase animalescos e os prisioneiros sofrem à mão deles. Mas o que aconteceu, na realidade, foi que não foram todos os guardas, mas sim, começou a acontecer isso. Começou a haver, dependendo do espaço onde nós nos inseríamos, o grupo onde nós pensamos que estamos em relação com outro grupo que pode ser a equipa contrária, não é? Pode ser... Nem precisa necessariamente de estar em... Reparem, os anarquistas estavam contra os autoritários, neste caso, porque pertenciam a grupos diferentes, porque tinham um professor diferente. Não havia necessariamente, não é, da parte, por exemplo, do professor de anarquismo, uma tentativa de virar os alunos dele contra o grupo autoritário. Mas, no entanto, isso aconteceu. Porque o tribalismo
é entre aspas, uma das fontes, um dos pilares que sustentam este tipo de autoritarismo. Reparem, se houver 2 grupos, eles não precisam de estar em total discordância para se tornarem inimigos. Basta haver, por exemplo, sei lá, escassez de recursos, certo? Nós podemos ter 2 grupos que estão extremamente alinhados. Só um do nosso grupo é que pode ter que sobreviver. Eu vou tentar fazer com que o meu grupo sobreviva e vocês vão tentar fazer com que o vosso grupo sobreviva, certo? Ou seja, estas situações, estes declives que empurram cada um de nós, grupos, sociedades, para este tipo de questões, são questões que já estavam cá. Reparem, acho que foi o Carl Jung que disse que nós temos a religion-shaped hole in our brains, ou seja, um buraco com a forma da religião nos nossos cérebros. Como mencionou há bocado a Inês, o líder carismático é um dos fatores fundamentais para nós termos, por exemplo, um movimento autoritário. Porque o líder, como o profeta, precisa de convencer os seus seguidores de que aquele é o dogma, e que não há nenhum dogma contrário. Certo? Isso é um dos fatores principais. Todos os fatores que, de certa forma, nos empurram ou que nos predispõem para este tipo de caminhos, já estão lá. Nós temos sistemas de sobrevivência embebidos em nós, na nossa pessoa. Nós temos esses sistemas embebidos para as nossas classes sociais. A minha família, vocês podem ter certeza. Eu gosto muito de vocês, toda a gente está aqui, gosto das minhas colegas, gosto dos meus professores. Se eu tivesse que escolher entre a minha família e o grupo da escola, era o grupo da minha família. Ponto final, parágrafo. Certo? E isso não é um sistema que fui eu que decidi. Não é um sistema que fui eu que decidi adotar. A partir de agora, vou ser diferente de toda a gente aqui em Portugal. A minha família é que vai ser importante para mim. Não é? Isso aí já é um sistema com que nós vivemos, com que nós convivemos todos os dias. O problema é quando esse próprio sistema, e foi, para mim, a parte mais importante do filme, é quando esse próprio sistema é substituído. Nós dependemos de um sistema, certo? Esse sistema tem falhas, o professor mencionou, tem falhas, existem alunos melhores e piores, existem várias falhas, até, por exemplo, mesmo o irmão mais novo da Cara, era um miúdo, um puto, não é? Tinha 11 ou 12 anos, fumava, dizia as neiras à irmã, mandava bicos, mas de repente tem uma estrutura, faz parte do grupo, já obedece às ordens, até faz o que os miúdos mais novos, mais velhos lhe mandam. Quer dizer, ele estava predisposto, apesar de ser o aluno, não é? Apesar de ser um miúdo que toda a gente consegue imediatamente identificar como o traquinas, o putozinho que mete nojo, e ele, se calhar, foi o miúdo que beneficiou mais, e esta é a parte mais importante para mim, os miúdos que eram os mais ostracizados, os que beneficiavam menos do sistema que eles tinham implementado na altura, o team, que era o miúdo awkward, que era o posto para o lado, quem é que começou a beneficiar mais com o grupo da onda? Ele passou a ter amigos. Os anarquistas que lhe faziam bullying, ele agora tinha proteção. As próprias figuras de autoridade na vida dele, neste caso o professor, agora aceitavam-no. Aceitavam-no como protetor, aceitavam-no para ele ir jantar lá à casa, aceitavam-no para ele estar com ele um bocadinho mais depois das aulas. Ou seja, eram os ostracizados que se calhar tinham mais a ganhar com uma mudança radical do poder e com uma inversão total do sentido da direção das ordens, por exemplo. E foi, por exemplo, também ele que, assim que viu que o sistema de que ele estava... Imediatamente, reparem que os benefícios na vida dele foram imediatos. Em uma semana a vida dele quase que mudou. Ele passou de ser um miúdo ostracizado para ser um dos miúdos que estava em tanto standing social como os outros. Assim que ele viu a ameaça dessa posição social a desvanecer-se, ele teve um instinto que todos nós teríamos. Acho que esta é a parte importante de frisar aqui. Todos nós teríamos isso. Se eu amanhã chegasse aqui à universidade e toda a gente deixasse de gostar de mim, ninguém passasse a falar comigo, eu fosse tratado de uma forma diferente, eu de início ia mudar. Eu ia buscar, eventualmente, a aprovação dos meus professores, dos meus colegas, do meu grupo. E é nessa mudança,
é nessa mudança não pensada, é nessa mudança na procura da significação pessoal e, de certa forma, largando tudo o resto, porque se eu tenho a sensação pessoal de aceitação, se eu tenho a sensação pessoal de que o meu trabalho interessa e está a ter resultados, a uma escala para lá da minha, reparem que eles não é? Já estavam até os miúdos de fora da escola, que vinham ver o jogo, até também já faziam parte da onda. O meu trabalho já não existe, já não é só aqui à escala, já não é na minha turma que acham que eu sou o maior. É na minha escola, é no meu bairro, é no meu país, certo? E essa procura de uma sensação, de uma realização pessoal, e de eu acabar, de eu chegar ao fim como time, e senti que eu era o professor, estava no topo da estrutura, de uma estruturazita de treta, não é? Mas como eu estava no topo da estrutura, eu pessoalmente estava realizado. E não havia consequências fora de mim. Acho que isso é uma das partes mais importantes do filme. Como um à parte, já dei entre aspas a minha ideia principal, eu adorei também, lá está, como eu mencionei, é a segunda vez que eu vejo este filme, a ideia principal do filme já me tinha sido incutida na cabeça, não é? Um filme muito marcante. O que eu adorei ver agora, nesta segunda revisão, foi os pormenores, ou pequenos pormenores, como eu não vou estar a amassar, mas o facto de, por exemplo, quando as duas colegas, ou o caso da expulsão delas, a colega, a namorada do Marco, estava a participar. Lá está, foi um dos argumentos do Marco. Tu gostaste até que a tua ideia não foi ouvida. E tu tiveste, entre aspas, que calar a tua voz pessoal para te inserir no grupo. Como é óbvio, isso também é um ahá, é um momento ahá que todos nós podemos retirar. Estão a calar a minha voz pessoal. Eu tenho que me calar para me inserir no grupo. Espera. Isto faz lembrar do filme. É um momento de autorreflexão. O outro momento que eu achei também super engraçado foi no momento em que elas duas estavam a preparar o folheto, a namorada do Marco diz: mas porquê é que nós vamos dizer, que foi uma boa frase, não é? Mas porquê é que nós vamos dizer que eles bateram numa criança se isso não é verdade? Isso não é ajudar a nossa causa. E o que é que a outra colega diz? A outra colega entra no erro, não é? De dizer, não interessa. Eles são os nossos inimigos ideológicos e o que nós queremos é acabar com a onda. Certo? Pior erro que ela podia ter feito em termos de argumentação naquele momento, não é? Porque foi um segundo, mas ela naquele momento mostrou que se fosse o movimento dela que tivesse em voga, ela ia ser tão má como os miúdos da onda. Tão importante com isso. Ela estava disposta a mentir e ela estava disposta a caluniar, de certa forma, os miúdos da onda. Não estava, ou seja, ela não decidiu acabar com a onda através de argumentos políticos sólidos, certo? Argumentos sociais, argumentos éticos, argumentos morais. Não, ela estava disposta também a mentir. Também ela a criar narrativas falsas. Também ela a tentar fazer com que o grupo dela, neste caso dos excluídos, passasse por cima. É este tribalismo, é esta rivalidade, é esta... A onda não tinha, entre aspas, uma grande teoria. Não havia grande teoria por trás. O que havia era um movimento associativo. E é isso que nós temos que ver como perigoso. Mas quando há realmente uma teoria por trás, é nesses jogos, ou pelo menos no nosso mundo atual, é nesses jogos que se faz o discurso político. É se vamos mentir, é se vamos arranjar formas falsas de mostrar o nosso ponto. Que depois acabamos na mesma situação que as pessoas da onda. Ganhamos, mas a que custo? Muito obrigado. Muito bem, então agora convidamos os presentes, se quiserem dizer alguma coisa sobre o que foi dito ou sobre o filme. Teríamos muito gosto em ouvir-vos, na verdade. Sim, claro que sim. No fundo, eu só queria acrescentar duas ideias àquilo que a Teodora e a Inês disseram, que é, eu reparei que o Ben, que foi o miúdo que foi avaliado pelo time no final, tinha escrito na sua redação que antes ele era uma pessoa que fazia bullying com as outras pessoas, que era agressivo para com as outras pessoas,
e que, através do movimento da onda, conseguiu entender que aquele comportamento não era o mais adequado. No entanto, no final, não hesitou em ser agressivo com o Marco, uma pessoa que tinha até então como seu amigo, só porque o professor assim o mandou. Ou seja, eu acho que isto encaixa aqui um bocadinho na ideia do individualismo, do individualismo versus a consciência de grupo, que a Teodora e a Inês estavam a falar. Que ele, como indivíduo, tinha conseguido entender que a violência não era a resposta, que ser agressivo não era correto, mas não hesitou em ir contra os seus próprios ideais para bem do grupo. Outra coisa que eu também gostava de apontar era o falso sentido de união. Ou seja, eles sentiam que pertenciam a um grupo, eles eram muito unidos dentro do grupo, mas a partir do momento que, por exemplo, o Marco entendeu que eles não estavam a agir da melhor forma, ele foi logo, imediatamente posto de lado. Ou seja, não foi por causa dele pertencer ao grupo que eles disseram, calma, este membro também pertence ao nosso grupo, se calhar nós devíamos ouvi-lo. Não. Como ele foi contra as ideias da maioria, ele foi automaticamente posto de lado. E eu acho que isso também acaba por refletir aqui um bocadinho este falso sentido de união. Porque eles não são bem unidos no sentido de entreajuda, tal como eles queriam no início. Eles eram unidos basicamente apenas para avançar um ideal. E tudo que não fosse para avançar esse ideal, eles punham completamente de lado. E era isso, era só isso. Obrigada. Queira intervir? Sim, claro que sim, Inês. Posso falar completamente rápido? Já agora. Bom, eu vou ser muito rápido. A primeira coisa que vou dizer é que no 25 de abril de 74 eu tinha 13 anos, portanto vivia numa cidade super conservadora, ainda por cima vivia em casa de um padre, Lamego, e então vivi, mas não sabia ao certo o que é que estava a acontecer, não é? Mas sabia que algo estava a acontecer, na verdade. Claro que desde então até agora naturalmente sou político, como todos nós somos. Uma nota breve não compreendo porque é grande parte das pessoas que estavam aqui, dos jovens que estavam aqui, saíram. Enfim, provavelmente têm compromissos ou têm aulas, mas é uma nota que tem a ver um bocado com esse empenhamento que nós devemos ter, não é? Para discutir algo tão interessante quanto isto. E ainda falando do 25 de Abril, há uma frase do Sérgio Godinho, de um tema, eu penso que é o tema liberdade, que diz: a sede de uma espera só se estanca na torrente. Porque muitas vezes se diz que houve exageros na Revolução, mas na verdade não vejo isso dessa forma. Vejo que foi de facto um momento, enfim, para muita gente que o viveu, não para mim, que era de facto uma criança, mas para muitas pessoas que o viveram. Foi de facto um dos dias mais belos de sempre, inclusivamente para o meu pai, que era polícia, o que não deixa de ser curioso também. Mas, dito isto, tenho aqui duas notas que são... A primeira é que, enfim, são dois preconceitos que me são muito próximos, que eu tenho estudado nestes últimos anos e lido muito sobre isso. O primeiro é a questão da complexidade. De facto, o mundo é muito complexo e, no mundo complexo, temos que ter múltiplos olhares para tentar ou para entender o que é que, de facto, acontece. Eu acho que isso não é muito desenvolvido, esses múltiplos olhares. Nas instituições, aliás, basta ver o que está a acontecer em termos da campanha eleitoral
E, quanto a mim, essa questão é uma questão muito, muito importante. Naturalmente que eu penso que olhar de forma diversa e tentar também entender o outro que, hipoteticamente, diz algo diferente daquilo que a gente está a dizer, mas que pode ser complementar ao que nós estamos a dizer. Eu penso que falta muito esse olhar, porque rapidamente se cai em radicalismos que, naturalmente, não nos leva a lado nenhum, não é? Então, deixa eu ver se falta alguma coisa, mas penso que não. Penso que, na verdade, enfim, para não ocupar mais tempo, é isso. E depois a tolerância que, naturalmente, essa postura de múltiplos olhares exige que nós tenhamos para que, de facto, se possa construir um mundo. É isso. Muito obrigado pela iniciativa e obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu gostava de responder. De certa forma, não é responder, mas acrescentar, também pegando ali na ideia que a Inês, e acho que a Teodora também pegou ao bocado, que é, agora pegando nesta ideia dos múltiplos olhares, eu estou, e foi uma coisa que eu me apercebi durante o filme, e durante a intervenção da Inês, que fez finalmente o clique, eu não estou mais seguro de que a multiplicidade dos olhares a que nós estamos expostos, porque nós realmente precisamos de olhares diferentes e acredito que é essa questão do zoom out, que a Inês falou, essa questão do olhar para lá e respeitar a opinião dos outros e não tentar impor a nossa e realmente ouvi-la com um ego baixo, no sentido em que a pessoa até pode estar a dizer uma coisa totalmente diferente da que eu penso, mas eu vou dar realmente uma hipótese de me pôr nos pés dela e tentar pensar como ela pensa e perceber se existe uma lógica do outro lado da pessoa. Eu não sei até que ponto é que isso já deixou de ser uma solução. E digo isto porque, como a Inês disse, as redes sociais, os feeds, as torrentes de informação a que nós nos ligamos momentaneamente, eles estão a ficar cada vez melhores e melhores e melhores e melhores. Em 2 ou 3 vídeos, saber exatamente quais é que são os triggers que eu preciso de ouvir para mudar de opinião ou para achar que se calhar a minha opinião inicial não estava correta. No sentido em que eu acho que a nossa responsabilidade, hoje em dia, quando procuramos ver outras vozes, é fazê-lo realmente. É ir à procura de alguém com quem eu discordo, veementemente, e chegar lá e pôr seguir. E dar um like. E ensinar o algoritmo que eu, de vez em quando, quero ouvir coisas que eu não concordo. Porque o algoritmo já sabe, rapidamente, de uma forma muito para lá do que qualquer um de nós consegue adivinhar, ele consegue pegar-nos em 10 mil pessoas, cada uma com o seu estilo de falar, o seu estilo de edição, o seu estilo de produzir conteúdo diferente, e nós achamos que temos 10 mil pessoas com uma voz única e que nos estão a dar pontos de referência que nós podemos achar que são diferentes, e depois, ao fim e ao cabo, todas essas pessoas conseguem ser destiladas em 3 ou 4 hashtags. O algoritmo percebeu que são os hashtags que são o meu trigger point para mudar de opinião. Ou seja, a questão do consumir mais, a questão do consumir diferente, a questão do ir procurar consumir, já não sei se é uma solução. Antigamente era, porque eu ia a um jornal. Se eu ia buscar outro, já tinha uma linha editorial, se calhar de alguém que pensava totalmente diferente. Já tinha ali as zonas das opiniões que iam ser de uma vertente política totalmente diferente. Eu não consigo fazer isso hoje. Eu posso ir ao Público e posso ir ao Expresso, posso ir a qualquer um deles e chegar lá e dizer assim, não quero ver isto, e ele nunca mais mostra. Ou seja, mesmo os meios em que eu antigamente era incapaz de... Eu podia saltar a notícia à frente, mas isso já era opção minha. Agora ele nem me mostra a notícia. Se o Público, se eu disser assim, não quero ler mais sobre o Bolsonaro, ele muito bem. O menino fica aí e nunca mais sabe nada de Bolsonaro. O Brasil passa por uma ditadura e eu fico aqui sem saber de nada. Porque o que é que eu quero saber do Bolsonaro? Eu não gosto de falar sobre esses gajos. Não gosto de falar sobre essas pessoas, então não preciso de me educar, não preciso de ler sobre isso, não preciso de saber mais, não preciso de me precaver
caso aconteça cá em Portugal. Porque quando voltar a acontecer, eu também não vou fingir que não interessa, vou só ler o que me apetece. Não é? Pronto, foi esta um bocado a minha opinião. Com licença. Belcínio, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de acrescentar aqui 2 pontos que achei muito interessante no filme, nomeadamente sobre a autocracia. Dizer que a autocracia transforma de forma drástica a sociedade, em termos de oportunidades. Por quê? Houve uma grande ilustração no filme sobre o acesso ao evento que se passou, o evento olímpico, e que só podiam ter acesso às pessoas que iam de acordo à onda. E quem se opusesse a isso não teria, de facto, a oportunidade de entrar. O que é que isso ilustra nas sociedades autocratas hoje? Quem é contra o regime, falta-lhe oportunidades ao todo. Quem é contra o regime não consegue, de forma alguma, progredir na sociedade. E as pessoas pensam em que sentido? Ou me oponho, eu paro de ter oportunidades sociais. E isso faz com que, de facto, haja menos opositores aos regimes autocratas, haja menos pessoas a pensarem de forma diferente. O pensamento pode existir na mente das pessoas, porém a exteriorização acaba por ser reduzida porque as pessoas têm medo com que lhes falte o básico, porque os regimes autocráticos tentam... Eles não são contra a entrada de novos membros, eles só querem que as pessoas deixem de ser opositores, porque eles acham que esse é o ideal perfeito e que a diferenciação acaba por detoná-los, e é isso que eu acho muito interessante. E depois eu também achei muito interessante a ideia com que eles puderam, num período de pouco tempo, tornar algo pequeno em grande. Hoje vemos que as sociedades têm achado que muitos ideais que nós próprios pensamos, isso não faz sentido, torna-se... não quero dizer que torna-se bem pensado, mas as pessoas hoje acreditam em tudo e nada. Um pode se tornar 100 hoje, por causa daquela rapidez que a Inês aí referiu, das redes sociais, mas o não lógico, no passado, hoje tem se tornado lógico. Eu acho isso preocupante, nós como integrantes da sociedade. Obrigado. Muito bem. Cláudia, Jennifer, a Joana também, quer dizer alguma coisa, certamente? Não? João Pedro? Bom, boa tarde a todos, já não somos muitos, somos seguramente muito bons, não é? É só uma notinha sobre o filme visto na ótica de um professor, porque nós estamos todos a comentar a metáfora, mas aquilo vem de uma experiência real de relação pedagógica. E o que aquele professor faz ali é intolerável, porque um professor não pode ser um manipulador. Um professor de adultos não pode ser um manipulador, apesar de ter adultos na frente, porque a relação pedagógica é uma relação de poder, mas um professor de jovens que não são sequer ainda maturos, aquele salto, aquela irresponsabilidade, é uma coisa absolutamente intolerável. Foi o que me tocou mais no filme todo, eu não o tinha visto todo até agora, e há ali qualquer coisa que é completamente saltar a barreira da nossa deontologia e da nossa ética. Não será mal intencionada, mas acontece. E o resultado é o que vimos, não é? Era só isto. Espero ser breve. Fale sobre o Porto, Daniel. Não percebi. Não falo sobre o Porto. Não, eu não vou falar sobre o Porto, mas já agora, e uma vez... Não vou falar sobre o Porto. Não vou falar sobre o Porto. Já agora, e disse há pouco isso à Cláudia, o Mourinho parava os treinos quando os jogadores tinham todos a mesma opinião acerca da tática e dizia: há algo aqui que não está bem. Já agora, a propósito do unanimismo, há a célebre frase do Lucas Pires: o unanimismo é mortal. Portanto, é um bocado essa lógica. Mas não falei sobre o Porto, mas dei uma nota a propósito de um treinador de futebol que parava os treinos quando os jogadores concordavam todos com a tática e dizia: algo aqui está mal, é muito estranho estarem todos de acordo com aquilo que eu estou a dizer. Até porque a tática é uma coisa em que estamos a lidar com um imprevisto e, portanto, ele achava isso estranho. Não, eu gostava só de outra nota, que é, e eu vou recorrer também ao Sérgio Godinho,
mas a outra das suas músicas, um bocadinho mais recente, numa delas ele tem o seguinte verso: o fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã, ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. E, portanto, nós temos de estar atentos não só àqueles que, ainda que sejam carismáticos, e a liderança carismática implica uma plena aceitação por parte dos liderados e a reivindicação dos mesmos relativamente à presença desse líder, portanto é a mais eficaz, mas também a mais perversa das lideranças. Não há nada de novo aqui, quem escreveu sobre ela de forma magnífica foi o Max Weber, e depois disso há pouca gente que tenha acrescentado algo de muito mais substancial. Mas temos de estar alerta, não só relativamente àqueles em que é por demais evidente a presença de todas estas estratégias e a procura da insatisfação, a procura da desilusão, do pensamento dicotómico, e tudo isso é muito evidente no quadro político nacional. Mas temos de estar alerta também com aqueles que inclusivamente assumiram responsabilidades ministeriais e de primeiros ministros e que não têm e sobre os quais não há muitas vezes a mínima suspeita, mas que não deixam de estabelecer no seu discurso, por exemplo, uma relação implícita entre imigração e insegurança. Ora, e isso é feito por pessoas que assumiram as máximas responsabilidades na liderança de um país e que não têm propriamente de explorar essas sensações, mas sim emitir opiniões com base em informação de qualidade e fidedignas e com base numa coisa que se chama conhecimento. E, portanto, quando isso atinge pessoas que assumiram responsabilidades máximas na governação deste país, isto implica que temos de estar vigilantes, não só apenas com aqueles achegados um bocado ao pensamento imbecil, mas também com aqueles que devem ser responsáveis ao nível do próprio conhecimento. E isto, a meu ver, combate-se com quê? Com conhecimento, com informação de qualidade. E, portanto, isso, a meu ver, parece-me fundamental. E não me queria alongar mais, está bem? Por favor. Eu lembro-me quando foi a campanha para a eleição do Trump. Eu ia dizer da primeira vez, eu gostava de não pôr nem primeira nem segunda, mas anyway. Quando foi isso? Durante a campanha, houve uma altura em que entrevistaram um senador, ele é muito conhecido, mas não me consigo agora lembrar do nome dele, era um senador republicano. E o jornalista perguntou-lhe, mas há coisas que os senhores dizem, por exemplo, aumento da criminalidade e outras coisas semelhantes, há coisas que os senhores dizem que não têm comprovação na realidade. E o senador olhou para o jornalista e disse assim, mas o senhor pensa que nós legislamos a partir da realidade? Não, é a partir do sentimento das pessoas. Portanto, é a partir da sensação, dizia ele, e eu nunca me esqueci mais do que fiquei, porque ele dizia, não é a partir da realidade, no fundo dizia ele, é a partir daquilo que as pessoas querem ouvir, isto é a partir da sensação que as pessoas têm, daquilo que elas querem ouvir. Eu já fui confrontado por um secretário de Estado, a propósito da violência do desporto, com essa frase, em Portugal, que me disse, nós legislamos não é em função da realidade. Nós temos de legislar tendo em conta o sentimento das pessoas e a percepção que as pessoas têm dessa realidade. Eu fui confrontado diretamente com isso, por um secretário de Estado. Ir do público? Não? Ok. Depois, Inês. Porque eu... Peço desculpa. Só porque nós temos muitas vezes conversas ali com a criminóloga, em que nós discutimos realmente isso. Ela estudou crime, eu estudei a comunicação e a comunicação social. E o que ela me explicou foi que na época onde nós temos a menor taxa de crime violento e de crime, ponto, no mundo, é a época em que nós, se calhar, temos mais medo do crime, em que nós nos sentimos mais inseguros.
Porquê? Percepção não é realidade. O que eu leio no jornal, se eu ler, eu acredito facilmente que existem 50 casos de pessoas a andar à porrada em Portugal por dia. Existe, não é? Estão 2 bêbados no café, um deles diz que o Porto é melhor, outro deles diz que é o Benfica, e pronto, porrada. Quando se nós fizéssemos 90 notícias sobre 2 pessoas entraram em confronto físico num café em Rio Tinto, num café em Gondomar, num café em Almada, num café... Poxa, isto aqui, os cafés estão todos... Isto aqui é um perigo, ir ao café agora, nós temos que ter cuidado. O meu filhinho, que ia todos os dias ao café com os amigos, depois da escola, que já tem 17 anos, vai deixar de poder ir. E o que é que vai acontecer ao miúdo? Vai se isolar. E o que é que vai acontecer à percepção da mãe? Fiz bem porque ele agora está em casa. E ele agora está em casa chateado comigo, mas eu estou a protegê-lo. Já há toda uma série de circunstâncias que se criam de conflitos, quando a única coisa que aconteceu foi uma percepção errada da realidade, condicionada por a informação que eu consumo. Mais uma vez, voltamos à informação que nós consumimos e o quão importante é filtrá-la, ter noção dela, ter informação diferente. Então, a respeito da informação, de facto, eu acredito também que passa pelo... Portanto, aquilo que nós bebemos, não é? Nós formamos as nossas opiniões e as nossas percepções daquilo que assimilamos, não é? Agora, a respeito dos casos, ou seja, a questão da percepção, não é? Porque cada vez há mais câmara em cima do acontecimento, então sabe-se que aquilo acontece, não é? Se calhar antigamente, e muito provavelmente, eu não estou aqui com números, mas muito provavelmente, antigamente havia mais criminalidade. Acontece que nós agora temos uma noção imediata do que é que está a acontecer. Por exemplo, seguimos guerras em tempo real. Sabemos o que é que está a acontecer em tempo real, portanto, isto intensifica. Sim, claro. Eu acho que a gente não segue as guerras em tempo real. Que era... O que está a acontecer em Gaza, por exemplo, e na Ucrânia. Certo. Por exemplo, na Ucrânia, particularmente, a gente segue o olhar do Ocidente. Eu não sou pró-russo, nem muito menos pró-Putin. Mas o que evidentemente se passa é isso. A gente segue um olhar da televisão, ou das televisões, ou do jornalista, ou dos jornalistas que lá estão, que é coisa diferente. Nada. Que era precisamente para onde eu queria ir. O Diniz estava a dizer, ou seja, sabemos, a percepção é de acordo com aquilo que, portanto, aquilo que acontece, não acontece em maior medida, acontece é que é mais publicitado. E eu ia a seguir adicionar algo, vai de encontro com o senhor, o professor Mesquita, estava a dizer, que é, ok, em cima disto ainda está, é o que nos dão a beber, certo? É o que nos dão a beber, porque, em realidade, e a propósito das guerras, efetivamente, dão-nos... Bem, nós seguimos em tempo real, efetivamente, aquilo que nos dão. Não é? E conta a história, normalmente o que ganha, não é? E nós, de facto, tendemos a ter uma perspectiva muito ocidental de tudo quanto é, neste caso, conflito, não é? E é importante sairmos daqui um bocadinho do tentar perceber, não é, a perspectiva do outro. E não partir do princípio que só porque estamos a tentar perceber a perspectiva do outro já estamos, não é? Temos que nos desculpar por o sentimento de, não é que eu seja a favor do outro lado, mas gostava de perceber, ter que justificar o querer perceber o outro lado, acho que é outro sintoma de que estamos, eventualmente, doutrinados, não é? Radicalizar-nos, a tornar-nos mais opostos, não é? Nem sequer podemos explorar sem ter que pedir desculpa. O pensar, não é concordar. Reparem, não é que às vezes existem aqueles programas que tiveram X convidado. Eu peço desculpa por ter sido convidado. Mas porquê é que ele não pode dizer o que disse? Porquê é que eu não posso levá-lo para o meu programa para ele se expor ao ridículo? Não, porque até agora, até explorar essa ideia é dar-lhe plataforma, não é? É dar-lhe plataforma e, portanto, nós ao dar-lhe plataforma vai haver 1000 consumidores que não perceberam que foi, de certa forma, de uma forma irónica ou foi de uma forma crítica e agora eles vão pensar. Realmente, nós também não podemos depender dessas ideias formadas por os outros, entre aspas, formadas por os imbecis, mas essa responsabilidade e
o querer fazer as regras em nome desses imbecis, que não se pode pôr lá, porque vai haver um imbecil qualquer que vai achar que eu estou a apoiar aquele candidato A, B ou C ou D, é o que cria de entrar nestas echo chambers, é o que cria as câmaras de eco, em que eu não posso pôr lá o senhor que vai fazer de ridículo, porque vão pensar que eu o apoio e, portanto, a ideia dele não é exposta e pode proliferar por estradas da internet da parte de trás, por becos da internet, onde não existe ninguém com 2 dedos de testa para os atacar, para atacar esses pontos, não é? Para entrar no debate, para os... Se me permitir só, que é muito interessante, é que o ser humano gosta de tudo o que é o proibido, não é? O fruto proibido é o fruto apetecido e o que é que estão a esconder, portanto, se não podemos falar, o que é que... Então de certeza que há aqui alguma coisa, não é? As teorias da conspiração e... eu, não querendo fazer publicidade, de forma nenhuma, há um programa único que é da CNN, com um jornalista, e tem a ver com teorias da conspiração. É um programa de 40 minutos e, portanto, a personagem central é, portanto, o primeiro presidente dos Estados Unidos que publicamente e expressamente, portanto, admite que tem gosto e que segue facilmente teorias da conspiração. Estamos a falar, como é óbvio, do Donald Trump. E de facto, abriu-se ali uma porta, não é? Aquilo abriu-se ali... Foi uma porta de uma quinta, não é? Abriu-se, de facto, ali um... portanto, para não perder aqui o raciocínio, é o ser humano, ou seja, a partir do momento... Isto tem a ver com o que estavas a dizer, Inês, que é, ou seja... A partir do momento em que nós dizemos ou que temos uma posição em que não, disto não se fala, ou porque fica mal, ou porque cai mal, ou porque não concordamos, seja qual for a razão, a partir do momento em que alguém, então uma entidade superior, como um representante do Estado, tem esse comportamento, há uma massa da população que fica de orelhas em pé. Mas porquê? Não é? E depois isto é da mente do ser humano, que é curioso. E bem. Ou seja, eu pessoalmente, eu acho que é da responsabilidade de quem quer estabilidade num país de garantir a transparência. Certo? E a pluralidade, e de facto, ou seja, quando há dúvidas, tirá-las, esclarecê-las publicamente, certo? Porque toda esta tentativa de omiscuir certa informação e de incorporar para canto assuntos que assumem, às vezes não é por mal, lá está, é porque pronto, são assuntos tabu. Fazemos dele um assunto tabu, fazemos do quê? Uma brilhante oportunidade para outra pessoa que não tem tanto receio de se expor e de cair no ridículo. Os antissistema, não é? Como é óbvio. Exatamente. E por essa razão, eu de facto delego muita responsabilidade a este caminho que nós temos estado no caminho em que estamos, em particular a descrença da sociedade na democracia, nos valores democráticos, porque efetivamente às vezes parece que não é bem levado a sério, é como que isto é preciso monitorização e sem ela... Muito bem. Teodora, quer dizer mais alguma coisa? Vou aproveitar que o Diniz e a Inês falaram de programas, né, séries, filmes, para deixar também uma dica para vocês assistirem. Tem só uma temporada na Netflix, foi cancelada, infelizmente, mas é muito legal. Uma série chamada The Society, que fala muito sobre isso. É um grupo de jovens que os pais desaparecem da cidade, eles ficam presos na cidade sozinhos e eles precisam viver em sociedade por conta deles mesmos. Então, alguns acreditam na democracia, vamos todos votar para decidir o que é melhor. E um outro rapaz acha que não. Ele acredita na supremacia fascista, vem com uma arma e decide, vocês vão todos fazer o que eu quero, porque eu tenho uma arma. E acabou.
né? A gente conhece esse discurso, né? Então, assim, fica a minha dica dessa série para vocês assistirem, que é muito legal, faz a gente pensar bastante. Posso deixar uma dica também já agora? Chama-se Estátua de Sal. É um blog que reúne... Estátua de Sal. O que é que ele faz? Portanto, reúne textos da imprensa e alguns que não são publicados na imprensa porque as pessoas não têm essa abertura, portanto, publica no Facebook e noutros locais, e ele depois vai enviando para as pessoas esses olhares, que são sempre múltiplos olhares. Há coisas com as quais nós concordamos e outras nem tanto, mas de facto é para mim a grande referência em termos de seleção de textos cá em Portugal. Está tudo salvo. Muito bem. Então, a professora Teresa depois fechará a mesa. Eu só queria fazer uns agradecimentos que tenho que fazer, que é à Ana Santos, que está sempre aqui connosco, à Maria, que está lá ao fundo. Maria, também muito obrigado. A todos os que estiveram presentes e aos ausentes que estiveram presentes. Foi uma boa sessão. Foi muito interessante termos aqui na mesa alunos a debater com alunos. Isto é muito interessante, é para isso também que a Universidade serve. E foi uma iniciativa, nesse sentido, até diferente daquilo que temos feito, mas muito, muito interessante, e procuraremos fazer mais com esta dinâmica. Fora isso, dizer-vos que precisamos, quer dizer, quando temos a escolha entre um mau político e um excelente profeta, mais vale escolher um mau político, na verdade, por muito que nos custe, mas para evitar coisas desta natureza. O meu último agradecimento é, naturalmente, à professora Teresa Toldi. Isto foi feito no âmbito do Clube de Leitura e da Cátedra, mas a Cátedra tem desenvolvido estas iniciativas muito meritórias e de diversos registros, e a professora Teresa é que está à frente, portanto é justo que no dia 2, e depois de um debate tão interessante, que já começou há quase 3h30, saúdo aqui a professora Teresa, que naturalmente vai terminar esta mesa. Eu acho que isto foi só para me convencer a ser eu a terminar. Pronto, uma coisa que eu gostava de dizer é que o debate ficou gravado. E, portanto, para quem eventualmente depois queira utilizá-lo até em termos pedagógicos e tudo, ele aparecerá, logo que possível, na página da Cátedra, que faz parte, é um dos separadores da página da Universidade. Só uma última frase, poderão eventualmente pensar o que é que isto tem a ver com uma cátedra que é de bioética, mas a questão é que, quando nós falamos de bioética, falamos de tudo o que tem a ver com a vida. Portanto, não é só aqueles temas que habitualmente são temas clássicos e médicos exclusivamente, mas tudo o que tem a ver com a vida e a forma como a ordem social existe, é criada, contribuímos para ela quando nos deixam, ou não podemos contribuir para ela, tem um impacto em todos os níveis da nossa vida. E por isso acaba por ter um impacto também deste ponto de vista da bioética. E agradecemos muito aos resistentes que ficaram até ao fim. E pronto, damos então a sessão por encerrada.